Colegas, mais um encontro para falar de quê? Isso, hoje, função exponencial. Vamos então à definição da função exponencial. Função exponencial é assim definida: f de x igual a b elevado a x. Observe que a variável x aparece no expoente, talvez por isso ela seja chamada de função exponencial. Esse b, que é a minha base, é o número real. b pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse b seja maior que zero. E aí deve ter gente lendo, pensando em ler zero menor do que b. Não, isso é errado. Mas se zero é menor do que b, eu posso dizer o quê? b é maior do que zero. Então tem b maior do que zero e esse b tem que ser diferente de 1. Então, por definição, esse b teria que ser um número positivo e diferente de 1. Então, por exemplo, alguns exemplos de função exponencial. f de x igual a 2 elevado a x. Aqui o b, base da potência, 2. Poderia dizer y igual a 1 meio elevado a x. Então, a base aqui, o b, 1 meio. G de x igual a π elevado a x. Então a base aqui, no caso, é o π. E assim vai. Por exemplo, y igual a 1/100 elevado a x. Tá tudo bem? São exemplos de função exponencial. Muito bem. São aquelas em que a variável x aparece no expoente, como expoente de uma potência. A primeira coisa que faremos aqui no estudo da função exponencial é a construção do gráfico da função. Então vejamos, por exemplo, que a construção de gráficos, fica melhor, gráficos. São dois gráficos que são importantes para poder estar analisando as possibilidades. No primeiro exemplo, no exemplo que eu vou chamar de exemplo A, eu vou pegar o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Então a base ali é 2. Eu vou construir uma tabelinha onde estarei atribuindo alguns valores para x e determinando os consequentes valores em y. O ideal seria dar valores simétricos. Eu vou pegar como exemplo, dando valores menos 2, menos 1, 0, 1 positivo e 2 positivo. Os valores vão estar atribuindo para x. Vejam bem, se eu tenho x igual a menos 2, logo o y vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Bom, nós sabemos que numa potenciação, quando o expoente é negativo, temos que inverter a base. A base aqui é 2, invertendo-a, eu tenho 1 meio. Então vai ficar o quadrado de 1 meio. E o quadrado de 1 meio é 1 vezes 1, quadrado do numerador, e 2 vezes 2, 4. Então dá 1 quarto. Em outras palavras, quando x é menos 2 na função, o y é igual a 1 quarto. Fazendo o mesmo procedimento, trocando x por menos 1, eu terei y igual a 1 meio. Trocando x por 0, eu terei 2 elevado a 0, que é igual a 1. Trocando x por 1, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Trocando x por 2, 2 elevado a 2, o quadrado de 2, 4. Bom, agora eu vou pegar esses dados, esses pontos ali determinados, e vou colocá-los aqui no sistema de eixos cartesianos. Sistema de eixos cartesianos, onde eu tenho o eixo das abscissas, eixo do x, e o eixo das ordenadas, eixo do y. E aqui eu tenho valores para x. X igual a 1, eu vou imaginar por aqui assim, o x igual a 1 positivo, 2 positivo, 1 negativo, 2 negativo. O y, eu tenho valores de y, 1 quarto, valor 1 meio, outro valor 1, eu vou colocar que aqui é 1, e vamos considerando aqui y igual a 1, y igual a 2, eu acho que já dá para nós traçarmos a curva. Vejam bem, quando x é menos 2, o y é 1 quarto. Então eu vou traçar aqui, então tem esse ponto aqui que pertence à curva. É o ponto que tem abscissa 2 negativo e ordenada 1 quarto.
E agora eu vou tomar esse ponto x igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, eu tenho ali na tabela que o y é igual a meio. Então tem esse ponto aqui, tá bem por onde passa a curva. Quando x é 0, o y é 1. Vai passar onde y é igual a 1. E quando x é 1, o y é igual a 2. Então eu vou pegar aqui assim, baixar uma perpendicular, tem que ser quantidade, não ficou muito bom, mas vai dar para ver que assim, eu vou tocar, imaginar um por aqui, tudo bem? Então vai passar nesse ponto aqui. Vejam bem, vai fazer assim, e já está a curva. Ela segue para cá, ela aproxima do eixo do x, das abscissas, sem tocar esse eixo. Ela não vai interceptar o eixo da abscissa. Por quê? Porque o ponto onde ela poderia estar interceptando o eixo do x, eixo das abscissas, eu teria o y igual a 0. E é impossível 2 elevado a x ter como resultado 0. Logo, ela sequer vai tangenciar, ela vai aproximar do eixo das abscissas. E na medida que o x tende para o infinito negativo, a curva tende para 0, né? O y tende para 0. Mas isso é noção de limite, são coisas que vocês verão lá para frente. Então temos aqui o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, uma curva, e observa a posição dela, é uma curva crescente. Por quê? Porque na medida que o x vai aumentando de valor, os valores de y também vão crescendo. Eu tenho a curva crescente, a função é crescente. E isso acontece, sabe por quê? Porque a base aqui, o b, é maior do que 1. Então b é maior do que 1, função crescente. Crescente. Muito bem. No próximo encontro faremos de outro gráfico. Até lá.